Olá, obrigado por estar aqui no meu canal. Vamos à solução deste Sudoku nível difícil. Vamos começar aqui pelo primeiro bloco. Observe o seguinte, aqui no primeiro bloco falta o número 7. Veja que a única possibilidade para o 7 no bloco 1 é uma dessas duas casas aqui da linha inferior. Mas veja o bloco 4. Neste bloco 4, veja que o 7 não pode ir na coluna da direita nem na linha central. O 7 ocupará uma dessas duas casas aqui da coluna central. Sendo assim, no bloco 1, o 7 não poderá ocupar esta casa em destaque, restando apenas esta opção para o 7, que é esta casa agora em destaque. Então aqui colocamos o 7. Conseguiu compreender? Se não conseguiu compreender, volta ao vídeo e acompanha novamente, ou então deixam nos comentários aí que eu explico, terei o maior prazer em explicar com maior detalhes. Continuando com o número 7, observa aqui o bloco 8. Veja que o 7 não pode ir na linha superior, já tem esse 7, não pode ir na linha inferior, já tem esse 7, e nem na coluna da esquerda, porque já tem esse 7 aqui no bloco 2. Então a única possibilidade para o 7 no bloco 8 é a casa em destaque. Então colocamos aqui o 7. No bloco 3, observa que falta o número 5. O número 5 não pode ir aqui na coluna da esquerda, nem na coluna central, nem na linha inferior. A única possibilidade para o 5 no bloco 3 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 5. Observe no bloco 7. No bloco 7, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Então colocamos o 5 na casa em destaque. Sendo assim, no bloco 8, a única possibilidade para o 5 passa a ser a casa agora em destaque. Colocamos o 5. Observa agora que no bloco 8 faltam 3 números. Falta o número 1, falta o número 4. Veja que a única possibilidade para o 4 no bloco 8 é a casa em destaque. Colocamos o 4. Assim, no bloco 9, a única possibilidade para o 4 é a casa agora em destaque. Colocamos aqui o 4. Na última linha faltam 3 números. Veja que falta o número 2. Na última linha falta o número 2. A única possibilidade para o 2 na última linha é a casa em destaque. Então colocamos o 2. Falta também o 3. Veja que a única possibilidade para o 3 na última linha é a casa em destaque. O 8 na última linha. Então o 8 ocupará a última casa vazia da última linha. Sendo assim, veja que no bloco 9, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Colocamos o 8. Veja que está faltando o número 3 no bloco 7. Veja que a única possibilidade para o 3 no bloco 7 é a casa em destaque. Então colocamos o 3. Assim sendo, no bloco 8, a única possibilidade para o 3 passa a ser a casa em destaque. Colocamos o 3. Para completarmos o bloco 8, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Então, no bloco 9, a única possibilidade para o 1 agora é a casa em destaque. Colocamos o 1. E a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Colocamos o 9. Para completarmos o bloco 9, falta o 6. Colocamos o 6 na casa em destaque. Veja que na última coluna está faltando o 6 e o 9. A casa em destaque não pode o 9, então é o 6. Para completarmos a última coluna, colocamos o 9 na casa em destaque. Veja o seguinte, no bloco 4, o 4 deverá ocupar uma dessas duas casas da linha superior. Sendo assim, no bloco 5, o 4 não pode ocupar nenhuma dessas casas da linha superior, nenhuma dessas casas da linha inferior, não pode ocupar a coluna da esquerda, nem a coluna da direita. Então a única possibilidade para o 4 no bloco 5 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 4. Veja a sétima coluna. Na sétima coluna está faltando o número 8. Veja que a única possibilidade para o 8 na sétima coluna é a casa em destaque. Colocamos o 8.
Veja que na primeira linha está faltando o número 2. Veja que o 2 não pode nesta casa, não pode nesta, não pode nesta casa, ou seja, a única possibilidade para o 2 na primeira linha é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 2, né? Esta casa em destaque tem que ser o 2. Então no bloco 3 está faltando agora o número 1, e o número 4. E o número 4. Então na oitava coluna, além do 1 e o 4, está faltando o 2. O 2 que deverá ocupar esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 2. Falta ainda o 6, né? Aqui na coluna 8 ainda falta o 6. Colocamos o 6 na casa em destaque. Colocamos o 6 na casa em destaque. Observe o seguinte. Aqui na sexta linha, veja que está faltando o 8 e o 5. Veja que o 8 e o 5 ocuparão essas duas casas aqui no bloco 5. O 8 e o 5 estará aqui. Sendo assim, além do 8 e o 5, a sexta linha falta o 3. Veja que essas duas casas aqui não pode o 3, nem o 8 nem o 5. As duas casas que não pode o 3, nem o 8, nem o 5. Veja só. Aqui na linha 5, essas duas casas não pode o 3, nem o 5, nem o 8. E esta casa aqui também não pode o 3, nem o 5 e nem o 8. Sendo assim, a única possibilidade para o 3, então, já que a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa em destaque. Consegue acompanhar? Uma vez que o 3 não pode aqui, essa casa e essa serão ocupadas pelo 5 e pelo 8. Então a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Mas veja só, ao colocarmos aqui o 3, no bloco 6, veja que falta o número 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Então no bloco 5, veja que o 3 não pode na coluna central, nem na coluna da direita, nem na linha inferior, nem na linha central. A única possibilidade para o 3 no bloco 5 é a casa em destaque, colocamos aqui o 3. Observa a quarta linha, veja que na quarta linha está faltando o número 6. O 6 não pode em nenhuma dessas duas casas, nem nesta casa. A única possibilidade para o 6 na quarta linha é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. Sendo assim, no bloco 4, essas duas casas vazias da linha superior serão ocupadas pelo 4 e pelo 6. Então, além do 4 e o 6, no bloco 4 fica faltando 1. O 7, então o 7 no bloco 4 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Então, além do 1, fica faltando o 9. Veja que então, esta casa em destaque não pode o 9, tem que ser o 1. Colocamos aqui o 1 e o 9 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Sendo assim, no bloco 5, a casa em destaque tem que ser o 1. Tem que ser o 1. Veja que na coluna na linha central, veja que na linha central está faltando apenas o número desta casa em destaque. Vamos ver qual é o número. Veja que é o número 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Então, no bloco 5, além do 5 e o 8, está faltando o 9 e o 7. Veja que o 7 deve ocupar esta casa em destaque e o 9, esta casa vazia ao lado do 7. Aqui é o 9. Veja que na coluna central
quinta coluna, falta o número 9. Colocamos o 9 na casa em destaque. Então, na primeira linha falta o 1 e o 6. A casa em destaque não pode o 1. Então, é o 6. Para completarmos a primeira linha, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Na primeira coluna, veja que falta o 9. Colocamos o 9 na casa em destaque. E para completarmos o bloco 7, falta o 6. Colocamos o 6 na casa em destaque. Assim, no bloco 4, a casa em destaque tem que ser o 4. Esta casa vazia ao lado do 4 tem que ser o 6. Colocamos aqui o 6. Vamos para a terceira coluna. Veja que na terceira coluna falta apenas um número. Veja que falta o número 4. Então, colocamos o 4 na casa em destaque. No bloco 1, falta o 2 e o 9. A casa em destaque não pode o 9. Então, é o 2. Colocamos o 9 na casa em destaque para completarmos o bloco 1. No bloco 3, está faltando o 4 e o 1. A casa em destaque não pode o 4. Então, é 1. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 4 na casa em destaque. Então, no bloco 2, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque, colocamos o 1. A única possibilidade para o 8 no bloco 2 é a casa em destaque, colocamos o 8. Agora veja que falta o número 5. No bloco 2 falta o número 5. Falta o número 5 e o número 2. A casa em destaque não pode o 2, então é o 5. Para completarmos o bloco 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Então, no bloco 5, a casa em destaque tem que ser o 8. Para completarmos o bloco 5, falta o 5. Colocamos o 5 na casa em destaque. Pronto. O jogo acabou. Um abraço e até o próximo.